Mateus, capítulo 9, verso 35 ao 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos mais uma vez. Bendito Senhor, mais uma vez, humildemente nos aproximamos da Tua presença, para Te pedir. O Senhor venha desvendar os nossos olhos nessa noite, para contemplarmos o Teu Evangelho, a glória de Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Aqui nós chegamos na última sessão do período dos dois capítulos que narram e descrevem os 10 milagres entre o capítulo 8 e 9. E o que nos chama a atenção, não é, nessa sessão, ao encerrar esses 10 milagres estabelecidos no texto, não é, o texto encerra com a mesma verdade dita pelo Senhor antes de começar o Sermão do Monte. No capítulo 4, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, por favor, verso 23, imediatamente anterior ao início do Sermão do Monte, 4:23 diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Agora, veja que isso no capítulo 9, encerrando a sessão de milagres, verso 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Veja que tanto no capítulo 4, que antecede ao Sermão do Monte, quanto no capítulo 9, que vem logo após a sequência de 10 milagres, Cristo ia pregando o evangelho do reino. Ele ia pregando o evangelho do reino. Ia manifestando a sua autoridade sobre tudo e todos. Tudo está debaixo da minha autoridade. Tudo está debaixo do meu controle. Tudo obedece à minha voz. Tudo se submete a mim. Demônios, enfermidade, não é? O pecado que Deus ele perdoa, tudo se submete a ele. Agora, ele encerrando a sessão mais uma vez, depois dos milagres, ele percorria todas as cidades e vilas pregando o evangelho do reino. É importante essa informação, porque na sequência do texto, a grande demanda dessa sessão é: peça a Deus para que ele mande trabalhadores, porque a seara é grande. Então aqui o contexto é pessoas que saiam para pregar o evangelho, que anunciam o evangelho. Há uma distinção, obviamente, antes de chegar nesse ponto aqui. A distinção é a informação da mensagem do reino sendo pregada no capítulo 4 introduz o Sermão do Monte. A sessão aqui que fala Cristo pregando o evangelho do reino encerra os milagres, mas entra na sessão em que mostra cada vez mais aqueles que apenas perguntavam, faziam perguntas
estranhas para Cristo, como os escribas e fariseus, agora, a partir do capítulo 10, eles começam a maquinar, a pensar, a refletir sobre como matar Cristo, como tirar a vida dele. A mensagem do reino agora, ela já não é mais simplesmente a mensagem do reino em que ele liberta os que estão cativos e oprimidos e anuncia a chegada do reino. Essa mensagem, além dessa verdade, traz a ira dos inimigos de Deus contra o próprio Cristo. E eles então começam a maquinar acerca da sua morte. A partir do capítulo 10, vai afunilando agora essa questão, e Jesus passa então a ser perseguido por conta dos seus ensinamentos. Ora, isso é de grande valor e de grande ensinamento para nós, porque na própria bem-aventurança, quando Cristo, na última bem-aventurança, diz: bem-aventurados sois vós, se por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, Jesus estava alertando que o fato deles viverem a mensagem do reino traria sobre eles grande tribulação. Ele então mostra o regozijo, a alegria disso. Alegrem-se, porque vocês serão contados como os profetas que viveram antes de vós. Alegrem-se. A mensagem do reino, a viver a mensagem do reino, inequivocamente vai levar a um confronto do reino de Deus com o reino das trevas. O modo de vida daqueles que temem a Deus e se submetem ao seu reinado, a ter a Jesus como cabeça e rei e senhor de suas vidas, aqueles que vivem assim, naturalmente, vão passar a sofrer perseguições por aqueles que vivem nas trevas e não temem o nome do Senhor. Jesus aqui sofre imediatamente, a partir do capítulo 10, na sequência do Evangelho de Mateus. Ele não apenas agora vai pregar, como agora vai trazer sobre ele a inimizade daqueles que querem matá-lo, aqueles que querem tirar a sua própria vida. Fechando essa sessão do capítulo 4 e o capítulo 9, veja, pregando o Evangelho do Reino e curando. Capítulo 4, Sermão do Monte. Então ele está ensinando. Capítulo 5 ao 7, só ensinando. Do 8 ao 9, só curando. Então veja que é como se fosse ali um envelope que fecha essa sessão. Capítulo 4, verso 23, ele ensina e cura. Do 5 ao 7 ele ensina. No 9 ele ensina e cura. Mas do capítulo 8 ao 9 ele só cura. Encerrando exatamente. Ensinamento e cura estão intimamente ligados à mensagem do reino. Não é? Aquilo que nós temos falado durante esses dias aqui, é importante frisar mais uma vez. Deveríamos então, na pregação do Evangelho, desejar ver e ouvir que pessoas levantassem, os coxos andassem, os cegos passassem a ver. É esse o ensinamento de Cristo aqui, que nós ouvimos pela manhã hoje, não é? E o que temos ouvido durante esses dias aqui é que a obra e o poder de Cristo em fazer o cego enxergar, em fazer o coxo andar, não é? Em fazer alguém que não escuta ouvir, não é simplesmente pelo manifestar o poder dele simplesmente, mas revela o princípio de que o poder dele para fazer com que aqueles que não podem ouvir ou ver ou entender a sua verdade, possam ouvir, ver e entender a sua verdade. Entender o Evangelho. Ouvir o Evangelho. Nós vamos ver o Evangelho do Reino sendo pregado quando aqueles que não podem ouvir e entender se levantam e seguem a Cristo, porque tiveram seus ouvidos e olhos desvendados para ouvir e ver as verdades do Senhor. Se nós temos essa consciência aqui, não é? Se nós temos essa consciência, nós não temos que esperar que na pregação do Evangelho nós tenhamos coxo andando. Então o culto tem que ter um coxo andando. Se está sendo pregada a mensagem, o coxo tem que andar. Não. Um coxo pode andar, claro, Deus pode fazer como Ele quer. Mas aqui nós não estamos tratando, aqui a mensagem do Evangelho. Ela manifesta o poder dele sobre o corpo também, para revelar o poder da sua obra no final, quando
nós não teremos mais nenhum tipo de sofrimento. Não haverá cegueira, não haverá surdez, não haverá ninguém que não possa andar. Porque mesmo sendo um aspecto espiritual hoje, aponta para a plenitude dessa obra, quando o corpo e a alma serão completamente restaurados e redimidos pelo Senhor. É a esperança da eternidade. É essa a esperança que o Evangelho traz ao homem. Não é? Porque aqueles que passam a enxergar, não é, vão morrer, mas aqueles que passam a enxergar a Cristo nunca, mesmo que morram, viverão. Essa é a grande distinção da obra do Evangelho e o poder do reino de Deus. Esse Evangelho aqui então, no capítulo 9, verso 35, que Cristo pregava, passa a ser agora a grande conexão com o verso 36, quando ele diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E é importante isso, não é? É a linguagem que Mateus utiliza para descrever o sentimento de Cristo com a multidão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ele teve compaixão delas. Ele teve simpatia para com elas. E aqui, irmãos, entra um princípio doutrinário fundamental, não é? Quando nós olhamos a obra de Cristo, desde o Antigo Testamento prometida, e no Novo Testamento ela totalmente cumprida, não é? Quando diz respeito à sua morte e vida, não é? E ressurreição, quando nós olhamos para a obra de Cristo e nós percebemos o sofrimento, a angústia que ele teve, no meu sofrimento, a minha angústia, não vale apenas dizer o seguinte: Jesus sofreu como eu, então eu encontro consolo pelo fato de que ele sofreu como eu sofri. Não é simplesmente isso, é também isso, mas é também o fato de que o sofrimento dele foi para a minha redenção. A aflição dele foi para a minha redenção. Além de encontrar consolo na aflição de Cristo, eu encontro redenção na aflição de Cristo. Tanto é que o autor, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz: por sua pisadura nós fomos sarados. Quer dizer, por suas feridas, por suas marcas, nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, o sofrimento dele é redentivo. Quando ele se compadece do homem, ele não apenas sofre como homem, mas ele sofre pelo homem, para redimir o homem. A compaixão de Cristo, ela é redentiva. Ele se compadece daqueles que estão em aflição. Veja que o texto na sequência diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. E aqui a primeira grande distinção, não é, que Cristo faz entre os pastores e ele. Ele se compadece das ovelhas, porque elas são como aquelas que não têm pastor. Há uma distinção. Ele se compadece delas. Ele vem para redimi-las. A diferença é: a multidão está solta, como uma multidão que não tem liderança. O que Jesus está ensinando aqui diretamente? O que ele está dizendo aqui nesse texto? Ele está naturalmente contrastando o pastorado dele, né, com aqueles que ele está condenando aqui. Quem são os pastores aqui? São os escribas e fariseus. São aqueles que põem sobre os ombros das ovelhas uma carga que nem mesmo eles podem suportar. Que a ênfase do ministério deles é impor peso sobre as ovelhas e negam a misericórdia. Né? Cristo disse: vocês não deveriam de deixar de dar o dízimo da oferta da hortelã, vocês deveriam se preocupar com a misericórdia. Vocês não têm misericórdia. Mateus 23, verso 23. Não há compaixão
por aqueles que sofrem. Vocês impõem sobre eles e não conseguem redimi-los. E aqui, veja que coisa, a compaixão de Cristo tem um outro elemento então adicionado. Ele não apenas olha para os fariseus e escribas dizendo, essa multidão aqui não tem pastor, porque esses que guiam essa multidão são aqueles que impõem sobre elas leis que eles não podem levar, enquanto Cristo veio cumprir a lei pelas ovelhas. Ele veio cumprir as escrituras pelas ovelhas. Ele veio fazer a lei. Veja, e aí ele inverte exatamente. Ele diz, tire a carga dos vossos ombros, entregue para mim, e pegue o meu jugo, e pegue porque é suave, é leve. Aprenda comigo. Esse pastor, ele é aquele que se compadece a ponto de entregar a própria vida pelas ovelhas, de não buscar interesses pessoais, e ele se coloca como ovelha, ele morre como povo, ele sofre como povo, ele é afligido como povo. Veja que a linguagem das ovelhas, aflitas e exaustas. Nenhuma dessas palavras não podem ser conectadas com a pessoa de Cristo. Claro, Cristo foi afligido. Cristo foi levado à exaustão. Ele passou pelas mesmas situações que as ovelhas passaram. Porque ele veio redimi-las. Ele veio trazê-las para perto de si. Quando nós falamos aqui da comparação com as ovelhas que não têm pastor, naturalmente nós pensamos, não é, no texto de Ezequiel. Eu queria que você abrisse comigo lá a palavra de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, por favor. Ezequiel 34. Importante apenas dizer que pastores aqui não é uma classe, não é? Pastores aqui no Ezequiel 34 não é uma classe. Pastores são todos aqueles que lideram Israel, como profeta, sacerdote, rei. Esses são os pastores. Por isso que quando ele diz assim, como ovelhas sem pastor, os escribas e fariseus, que eram líderes, também aqui eram pastores que viviam dessa forma. Tá certo? E veja como ele diz a partir do verso 1 do capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestir-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam. Veja só, que no verso 5, assim se espalharam. Lá Jesus viu a multidão espalhada e disse, são como ovelhas sem pastor. Assim elas se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores,
e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Para que já não lhes sirvam de pasto. Esse é o pastor que Jesus aqui olha e diz: essas ovelhas aflitas, exaustas, são como ovelhas sem pastor. São aqueles que se utilizam das ovelhas para o seu próprio prazer, para o seu próprio bem, para fazer exatamente aquilo que eles entendem ser o certo. Mas Jesus aqui, é onde Jesus vai ser citado agora no texto pela palavra Davi, e o próprio Deus aqui nesse texto, ele não apenas descreve o que os pastores não fazem, o que é que eles deveriam ter feito e não fizeram. Agora ele vai dizer o que é que o pastor vai fazer. Acompanhe comigo, por favor, ainda, no capítulo 34, verso 11 em diante. Acompanhe a leitura. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Veja, eu a procurarei e as buscarei. Veja a linguagem: minhas ovelhas. Aqui sempre é minhas. Não são suas ovelhas, são minhas ovelhas. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Aqui ele vai manifestar exatamente o que ele vai fazer no verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, a apacentar-las-ei com justiça. O Senhor estabelece quem vai ser agora esse rei, quem vai ser esse pastor. Verso 23 em diante, do capítulo 34. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Eu levantarei um só pastor. Um só pastor. Na linguagem do profeta Ezequiel, e Cristo aqui cita, mesmo que de maneira indireta, faz uma menção a essa profecia, quando ele diz, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui, quando ele faz menção a essa profecia, ele traz consigo exatamente essa distinção. Pastores que usam as ovelhas para o seu próprio prazer, para enriquecer. Você olha para a nossa geração, a quantidade de líderes e pastores de igreja que vivem uma vida rica, cheia de fortuna, bens que poucas pessoas nesse mundo têm, e conseguem isso por causa das ovelhas. Eles se utilizam do que elas têm para dar, para ter benefício próprio. Mas o trabalho deles não é feito, que é curar a doente, buscar a perdida, ir atrás daquela que se esvaiu, que saiu do meio da congregação. Vou buscá-la. Esse pastor que ele vai enviar, chamado Davi, nós sabemos muito bem que não é Davi que vai voltar, mas é o que o próprio Lucas diz, filho de Davi, Mateus diz, filho de Davi, Jesus Cristo aqui, que é o rei de Israel. Esse rei, que é pastor, ele vai
de maneira clara, trazer de volta o povo, arrebanhá-los, vai resgatá-los, vai pastoreá-los e trazê-los de volta ao Deus. Essa mesma profecia de Ezequiel, no capítulo 37, se você voltar comigo lá rapidamente, o profeta Ezequiel, no capítulo 37, a segunda parte dessa profecia. No versículo 24, ele diz assim: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Davi será o meu pastor. O rei que é pastor. Aqui é exatamente o princípio, né? Os ofícios de Cristo para a redenção das ovelhas. Ele é rei para pastorear, ele é profeta para pastorear, ele é sacerdote para pastorear, isto é, ele cumpre os seus ofícios para redimir um povo. Essa linguagem é tão clara que o evangelista diz que quando Cristo foi levantado no madeiro, ele atraiu para si os povos de todas as raças. Aqueles que estavam nos outeiros espalhados, ele traz para si. A obra, a morte dele, o sacrifício dele, atrai as ovelhas. Aquele que olhar para ele será salvo. Esse pastoreio aqui, daquele que é Deus, que se tornou homem, que veio e abandonou, deixou a sua glória do céu no sentido externo, não é? Não que ele não tivesse glória aqui, mas ele foi humilhado, nasceu numa manjedoura, sofreu, padeceu, foi afligido, humilhado para redimir. Esse pastor, ele é o princípio, ele é o paradigma, ele é o fundamento do ministério. Ele olha com compaixão para as ovelhas e diz: as ovelhas são como ovelhas sem pastor. Ele veio para redimir o seu povo, resgatá-los da morte. E é paradigma, porque no verso seguinte ele pede para orar, para que Deus mande trabalhadores. Esses trabalhadores aqui não são pessoas que vão trabalhar no campo, no sentido trabalho físico, é trabalho, a seara que é mundo. Nós precisamos de trabalhadores para poder trazer as ovelhas debaixo do pastoreio desse que se compadece das ovelhas. Ele precisa de trabalhadores que se compadeçam das ovelhas. Ele precisa de trabalhadores que se coloquem como ele, que vivam como ele. É por isso que não pode ser um curso básico, tem que ser Deus que chama. Ore para que o Pai mande trabalhadores. Isso não é forjado, isso é enviado. Esse trabalhador é enviado por Deus. Assim como Cristo foi enviado por Deus, esses trabalhadores precisam ser enviados por Deus. O texto diz assim: então ele se dirigiu aos discípulos. Veja que a conexão, não é? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Rogai para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Essa conexão aqui, ela é feita, por exemplo, por Pedro. Você abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, o último capítulo de Pedro, a carta de Paulo, a carta de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Veja o que diz as Escrituras Sagradas sobre os pastores. Veja como ele faz uma conexão direta. Capítulo 5, verso 1 ao 4. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros. E aqui é extraordinário, porque presbíteros são pastores, viu?
Esse é uma preciosa ensino. Não é? A igreja presbiteriana é feita de presbíteros, né? São pastores que pastoreiam, vão pastorear as ovelhas, que se compadecem das ovelhas, que vão atrás das ovelhas, que vão ajudá-las. Esses são os presbíteros, diz o texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Que coisa impressionante aqui. Então, Pedro, certo? Veja, Pedro, que era apóstolo, era pastor. Lembra que Jesus disse a ele: vai e pastoreie as minhas ovelhas. Vai e pastoreie as minhas ovelhas. E os presbíteros, assim como eu, que sou presbítero, veja onde ele vai chegar. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui ele é um presbítero apóstolo, porque ele testemunhou que nós não testemunhamos o sofrimento de Cristo. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Aí vem o verso 4, ele vai falar do pastor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Eu, Pedro, sou pastor. Vocês, presbíteros, são pastores. E nós precisamos pastorear como o Supremo Pastor. Nós precisamos, porque nós somos pastores, como ele foi pastor. Não no sentido todos os detalhes, porque nós não morremos pelas ovelhas no sentido de redimi-las, mas o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, não para a redenção delas, porque o pastor deu a vida por elas. E os pastores são ovelhas desse pastor, que vão pastorear as ovelhas dele, porque essa é a linguagem das minhas ovelhas. Daí a linguagem de Mateus, quando ele cita: a seara na verdade é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Tem que ser enviado esse pastor. Esse trabalhador tem que ser enviado por Deus. Ele tem que ser enviado por Deus. É óbvio que a igreja ela vai reconhecer os dons na igreja, ela vai reconhecer aqueles que são presbíteros. Esse é o papel da igreja. Mas não é o papel da igreja dar dons. Esse é o papel que pertence a Deus. Ele é quem dá dons à igreja. E os pastores, os trabalhadores, são aqueles que foram enviados por ele. Não foram forjados por estruturas humanas, para fins escusos, mas para se compadecer das ovelhas que não tinham pastor. Para buscar os que estavam feridos. Irmãos, essa verdade do Evangelho, ela de maneira direta, ela toca na minha função como pastor, da liderança da igreja, porque ela precisa ser distinta. Qual é a diferença entre o nosso pastoreio e o pastoreio daqueles que não temem a Deus? Quando igrejas se multiplicam, 3, 4 mil pessoas que não são acompanhadas, que não podem ser pastoreadas, não podem ser visitadas, você não sabe nem o nome delas, você não as conhece, você não sabe quem elas são. Ministério, esses trabalhadores que Cristo chamou,
para pastorear as ovelhas, que Deus chamou para pastorear as ovelhas. Elas precisam ser como Cristo, que conhece as ovelhas pelo nome. Eu as conheço pelo nome. Eu sei quem elas são. Os meus interesses, e aqui é algo que precisa ser muito claro na nossa vida. Quais são os meus interesses em pastorear? Qual é o meu interesse em ser um líder da igreja? O que é que eu quero? Qual é a minha função? É ter benefícios disso? É poder ganhar rios de dinheiro? Qual é a intenção do ministério? Se não servir às ovelhas de Cristo, como Cristo serviu. E ainda, esses trabalhadores eles vão expandir a seara, porque o reino de Deus vai ser pregado para que o evangelho avance sobre o mundo. Esse trabalhador precisa ser pregador da mensagem do reino. Ele não pode ser pregador de revista Veja, pregador de revista Isto É. Ele não pode ser pregador, ele tem que ser pregador das Escrituras. Ele tem que abrir a palavra todo domingo, explicar, expor, mostrar para a igreja a verdade. Esse é o papel do pastor, porque ele está conduzindo a igreja. E o reino de Deus é pregado por meio da verdade do evangelho. Gastar horas no púlpito contando histórias, falando historinha, piada, fazendo um momento de gracejo, onde as pessoas riem no púlpito, mais do que tudo. Eu gosto daquela igreja, porque eu saio de lá muito bem, passo o culto todo rindo. Se você for no circo, você vai conseguir melhor feito isso. Igreja não é lugar para isso. É lugar de se pregar a verdade, porque o que está em jogo aqui é a sua vida e a sua vida eterna. É a sua alma. Não está em jogo aqui dias que você vai passar em determinado lugar. Está em jogo aqui a sua vida eterna, onde você vai viver a eternidade. Se não for um pastor que esteja preocupado com essa mensagem, nós vamos encontrar a destruição. Quantas ovelhas amam ouvir mensagens que coçam seus ouvidos? Elas têm prazer em ouvir coisas que agradam a elas, que são satisfatórias para elas. Não é verdade. A seara é grande. E o Senhor da seara é quem vai enviar trabalhadores. Isso então mostra o papel da igreja. Orar para que Deus levante trabalhadores fiéis. Orar. Pedir a Deus. Não é Ele quem envia, não é Ele quem manda. Qual é o papel da igreja? Pedir a Deus. Orar ao Senhor. Para que mande trabalhadores que se compadecem das ovelhas aflitas e exaustas e ofereça o evangelho do pastor Jesus Cristo, que tira a carga de suas costas e coloca leveza no peso bem inferior à leveza do evangelho, porque Cristo levou sobre si toda a condenação da lei. Toda a condenação. Esses pastores que o Senhor vai enviar, esses vão levar a igreja ao caminho que o Senhor quer. Mas não tenha dúvida que na caminhada muitos vão se levantar como falsos mestres. Não é à toa que Pedro escreve aquele texto lá, na primeira carta dele, no capítulo 5. Pedro não estaria escrevendo ali para os pastores se não fosse um problema naquela época. Os pastores da época de Pedro também
queriam pastorear para os seus próprios interesses. Qual é o padrão? O supremo pastor, Jesus Cristo. Mas tem uma recompensa, pastores. Tem uma recompensa, líderes. Quando você busca as ovelhas aflitas e exaustas, e se compadece do povo, e vive para pastorear a igreja, preste atenção nisso. Há uma recompensa. A inacessível coroa de glória, diz o texto. Quando ele se manifestar. Quando ele se manifestar. Essa é a recompensa. Esse é o salário. Essa é a dignidade. Esse é o alvo. Esse é o objetivo. Essa é a nossa ganância. Ver a glória do Senhor. Somente. Precisa ser assim. E também eu preciso dizer isso aos irmãos de maneira direta. Não apenas orem para que Deus levante pastores para a seara, mas também orem pelos seus líderes, pelos seus pastores. Orem por eles. Intercedam a Deus por eles, por nós. Sujeitos a toda e qualquer mazela desse mundo, se o Senhor mesmo não sustentar, não haverá caminhada. Porque é só o Senhor que sustenta. Não há outra explicação para isso. A igreja precisa ter compromisso de orar, não apenas para Deus mandar, mas orar por aqueles que Ele já mandou. Para que Deus sustente até o fim. A compaixão de Cristo precisa ser a nossa compaixão pelas ovelhas. O nosso padrão deve ser tornar-se exemplo, não opressores. Não opressores. Como Cristo. Como Cristo. Talvez você hoje não conheça nada do que nós estamos falando sobre esse pastor que é Cristo. E talvez você, com certeza, até na sua mente está pensando: como é que as ovelhas são desgarradas? Como é que ele aproxima essas ovelhas para si? Me lembro do texto de Isaías 53, verso 6, que diz assim: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas pelo caminho. Aí vem a segunda parte do verso. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você sabe como é que você vai ser arrebanhado, estando disperso? Se Cristo levar o seu pecado. Se Cristo for a tua redenção. Se Cristo for a tua salvação, você vai aprender, mesmo estando longe, o que significa estar perto. Porque as ovelhas estão espalhadas pelo mundo todo, mas elas são pastoreadas por um único pastor. Aquele que recebeu sobre si a iniquidade das ovelhas. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse pastor aqui, Jesus Cristo, foi aquele que levou sobre si o teu pecado. Então você vai saber o que é pastor, o que é compaixão, o que é ter piedade,
daquele aflito e exausto. Pode ser essa a realidade da sua alma hoje. Pode ser essa a realidade da sua alma hoje. O peso, a angústia, o pavor. Você hoje está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais acerca do pastor que se compadece do aflito e do exausto, aquele que vive na exaustão da vida, não podendo mais carregar a sua culpa e o seu pecado. Conheça essa noite o pastor Jesus Cristo, para que você pertença às suas ovelhas e às ovelhas dele. Nenhuma delas, preste atenção nisso, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nenhuma ovelha de Cristo, nenhuma ovelha que Ele deu a vida por ela, vai se perder no caminho. Porque esse pastor, ele cuida, ele dirige, ele guia, ele leva até a entrada nas mansões celestiais. Arrependa-se do seu pecado nessa noite. Entenda a obra do pastor Jesus Cristo para a sua própria salvação. Você, irmão, que conhece o Senhor, que já foi redimido por esse pastor que se apiedou de você e deu a vida por você, você está debaixo desse pastoreio. Você já provou do cuidado do Senhor. Você sabe o quanto Ele se importa com você. Você imagina que aquele que ainda não conhecia a Cristo como seu Salvador, em cima de uma árvore, tem a grande surpresa de ouvir o seu nome chamado pelo pastor das almas. Quando ele diz: Zaqueu, desce depressa. É o pastor que conhece as ovelhas pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Você já provou isso. Você sabe quem é Ele. Isso então leva à implicação de como nós devemos ter cuidado com a nossa relação com a liderança da igreja, os pastores, os presbíteros da igreja. Olha, irmãos, quanto desrespeito na nossa geração com os homens que Deus chamou para pastorear a igreja. Uma juventude que se rebela contra aqueles que eles dizem que estão querendo tornar a igreja retrógrada, a igreja para ir adiante. Quanta rebeldia na nossa geração. Porque não entenderam que esses pastores que pastoreiam a igreja do Senhor, nessa perspectiva, o fazem debaixo da autoridade de Cristo. E as ovelhas precisam viver em submissão. Não podemos então, pastor, em nenhum momento dizer o que achamos que está errado. É claro que sim. A igreja tem todos os meios formais, né? A dúvida, né? Você está em dúvida sobre alguma coisa na igreja, você faz um documento, fala com o pastor, se não entendeu, faz o documento e direciona ao conselho da igreja. O conselho vai parar, pensar, estudar e lhe dar uma resposta plausível ou não daquela sua questão. É óbvio. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de rebeldia, de se colocar contra, de não viver uma vida em submissão, como um filho se submete ao pai. Assim também as ovelhas precisam se submeter à sua liderança nessa perspectiva. E por último, incentivá-los a orar
para que Deus levante pastores segundo o seu coração, para essa seara que é grande e que precisa de pastores. Deus levante pastores para pastorear o seu rebanho. Lembre-se, as ovelhas são de Cristo, os pastores são enviados por Deus para cuidar das ovelhas de Cristo. Precisamos aprender a orar para que Deus envie pastores. Desejo no nosso coração, irmãos, nessa noite, à luz desse texto do Evangelho, é que o nosso coração se encha de gratidão pela obra do pastor Jesus Cristo. Que aprendamos a pastorear conforme Cristo pastoreou. E que tenhamos a condição, como Ele ordena, de orar para que Deus envie pastores para a sua seara. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graças por Tua palavra e te pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado como o pastor das nossas almas, o bispo das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Dá-nos um coração de pastor, conforme o pastoreio de Cristo, para que o nome do Senhor e as tuas ovelhas sejam abençoadas grandemente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.